Esta semana, Ricardo Araújo Pereira está agastado com o sentido de responsabilidade de Manuel Alegre. Pedro Mexia confessa-se tranquilizado com os bons ventos de Espanha. E João Miguel Tavares ficou comovido com aquilo que descobriu acerca da claque do Benfica. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, esta semana as duas mulheres mais importantes atualmente na política portuguesa voltaram a estar envolvidas em polémica. Nesta reunião do Governo Sombra, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira vão discutir daqui a pouco a frase de Manuela Ferreira Leite que uns entenderam como gafe, outros como uma simples ironia. Vão também debater os efeitos políticos de mais uma semana de braço de ferro na educação entre professores e a ministra Maria de Lourdes Rodrigues. Antes disso, porém, a habitual distribuição de pastas. Desta vez voltamos a ter dois candidatos a ministros dos negócios estrangeiros, mas vamos começar por assuntos internos. O João Miguel Tavares, depois de ter lido as notícias que foram publicadas esta semana com revelações sobre o caso BPN, decidiu escolher a pasta da Justiça. Está com medo de que não venham a ser apuradas responsabilidades, neste caso, até às últimas consequências, é isso? No início sim, mas agora o Oliveira Costa, pelos vistos, já está a ser ouvido e acusado, portanto espero que isto anime, não é? Não seja mais um daqueles casos em que a culpa morra solteira. Porque há uma coisa que eu gostava de sublinhar, nomeadamente o Dias Loureiro. A primeira declaração que ele prestou sobre este assunto foi, e relembro que ele era presidente da Sociedade Lusa de Negócios, ou seja, da sociedade que detinha o BPN à altura em que o Oliveira Costa era presidente do BPN, em que o Dias Loureiro disse o seguinte, disse que nunca tive conhecimento de problemas relacionados com o BPN e tudo o que sei é o que leio nos jornais. Portanto, é extraordinário neste aspecto, com uma declaração destas, só há duas hipóteses. Ou o Dias Loureiro está a mentir, não é? Com os dentes todos, não é? Ou então é sumamente incompetente porque era presidente de uma sociedade e não fazia ideia o que é que se passava nas empresas que estavam abaixo delas. Mas, finalmente, as notícias têm vindo a lume. Já se sabe que o Dias Loureiro e o Oliveira Costa andaram a partilhar belas viagens a Porto Rico e a fazerem negócios em offshores, e todos nós sabemos o que é que significam os negócios em offshores. E seria bom que desta vez realmente algo como o BPN, não é? Em que nós olhamos para ali e tudo o que é promiscuidade entre a economia e política está ali mostrado em todo o seu esplendor, possa realmente as pessoas cá fora possam ver como é que as coisas se passam. Dias Loureiro devia ter sido ouvido no Parlamento, Pedro Mexia? Sim, infelizmente o PSD agora parece ter tido uma posição de não ter receio de ouvir de ficar implicado no caso, porque manifestamente está. Isto é, há políticos do PSD que estão metidos nisso, tanto o Oliveira Costa, que foi secretário de Estado, como Dias Loureiro, que foi ministro, estão diretamente envolvidos nisso. Depois veio o Luís Filipe Menezes a dizer que, quando ele era presidente, houve várias pessoas da direção política do PSD que também estavam muito receosos que se... Já se soube, entretanto Eduardo Catroga escreveu uma carta... E, portanto, o PSD, felizmente, aparentemente está disponível para que haja uma comissão de inquérito. Eu acho que, entretanto, independentemente disso, parece-me que seria aconselhável que Dias Loureiro deixasse de fazer parte do Conselho de Estado. Parece-me que estas acusações são bastante graves e mesmo que ele seja inocente delas, ou de grande parte delas, ele não está manifestamente em condições de fazer parte de um órgão que aconselha o Presidente da República em situações graves. O problema ali é que as pessoas envolvidas no caso do BPM de certa maneira, o Conselho de Ministros do Cavaco Silva, não é? Então, eu acho que ele... Os amigos dele estão quase todos envolvidos. Mas pode chegar à esfera política, Ricardo? Já está, não é? Pois, vamos ter efeitos. Eu ganhei um novo interesse no Conselho de Ministros atual, porque fico com aquela... No legítimo? Sim, neste agora, exato, no legítimo, não no nosso. Neste, porque fico com aquela sensação de que podem ser eles os envolvidos nas falcatruas bancárias da manhã, no sentido em que quase todos estes eram governantes do passado
E, portanto, é uma espécie de jogo. Eu acho que este vai. Este não, este se calhar não. E deixa-me só sublinhar uma coisa, porque o Cavaco Silva foi questionado por jornalistas sobre se mantinha a confiança em Dias Louré como Conselheiro de Estado, e a resposta do Cavaco Silva foi: não vejo sequer razão até para me ser feita essa pergunta. E esta é uma daquelas respostas que chegam logo tão mal, mas tão mal. Sim, mas quer dizer, são ex-políticos dos governos dele, e portanto é normal que ele esteja encavacado, agora sim, não é? Pensávamos que o Independente já tinha esgotado todas as manchetes, mas há sempre um cavaquista. Eu, depois deles não terem querido ouvir o Dias Loureiro no Parlamento, fico muito surpreendido da polícia querer ouvir este senhor. Alguém quer ouvir este senhor Oliveira Costa? O Oliveira Costa, sim. Acho saudável. Também conhecido como Zeca Diabo. Também, é sério. Isso era o seu petinom. Isso é muito bonito. Eu acho, sobretudo neste caso, acho incrível que se vá para a questão dos offshores longínquas, quando tendo a Madeira aqui ao pé, acho incrível. Algo me diz que ainda vamos voltar a este tema em próximas reuniões deste Governo Sombra. Fica então a pasta da Justiça entregue ao João Miguel Tavares e passamos à atualidade internacional, com 2 candidatos a ministros dos Negócios Estrangeiros, o Pedro Mexia, para analisar o futuro da esquerda europeia à luz das dificuldades dos socialistas franceses para escolherem o futuro líder do PSF. Sim, ontem houve a primeira volta das eleições do PSF, que ditou que vão passar à segunda volta duas senhoras, a Ségolène Royal e a Martine Aubry, e toda a discussão absolutamente fratricida que tem havido no PSF é muito interessante sobre os tais caminhos da esquerda. Porque as diferenças, sendo diferenças de personalidade, são também muito diferenças ideológicas. Os 4 candidatos, ou neste caso os 3 que ainda existem, são um candidato de centro-esquerda, como é a Ségolène, uma candidata de esquerda, como é a Martine Aubry, e um candidato de uma esquerda mais musculada, o terceiro candidato, Hamon. E a Martine Aubry tem o apoio, para além de ser filha do Jacques Delors, que tem algum capital político, tem o apoio do mainstream do PS, do Fabius, do Jospin, do Dominique Strauss-Kahn, etc. Por outro lado, a Ségolène tem 3 características que são curiosas na sua candidatura. Uma é que, claramente, esta candidatura à Secretária-Geral é para preparar a sua recandidatura à presidência. Portanto, é um projeto pessoal. A segunda é que, e isso tem causado muita polémica, propõe a abertura ao centro, ao partido do François Bayrou, o que é anátema para o resto do PSF. E depois, e é o que eu acho a coisa mais problemática, é a linguagem que ela usa, que está, por exemplo, numa coisa que ela chamou a profissão de fé para a eleição do secretário-geral, em que ela utiliza expressões como reunir forças e ternuras, reacenderemos todos os sóis e todas as estrelas. É todo um programa político. E esta personalização e este lado kitsch da Ségolène é bastante preocupante, e tudo indica que ela, quer dizer, foi a que teve mais votos na primeira volta. Não sabemos como é que vai ser a segunda, mas ela já ofereceu um cargo na direção ao terceiro candidato, candidato, portanto, tenta assim catrapiscar. Devo dizer que o principal causador da crise do PS foi Sarkozy, não apenas por ter vencido as eleições, mas porque começou a buscar ministros e colaboradores na área do Partido Socialista e, portanto, pôs aquilo em caos. Eu, acima de tudo, fico muito contente aqui. É por isso que eu admiro o Pedro Mexia, porque ele consegue verdadeiramente entusiasmar-se com o que passa nas eleições da oposição em França. E as eleições da oposição em França é o futuro da esquerda. É o futuro da esquerda. Em França. Não, é França e depois tem ecos cá. Ou achas que isto não tem ecos na história do nosso PS? Infelizmente tem. Bem, mas há aquela mulheres, velha diferença cultural, não é? Há 2 mulheres a disputar a liderança e isso é bonito, esse é um facto, talvez, a assinalar. Falando um bocadinho mais a sério, a mim o que me preocupa, aquilo que está a passar, de certa forma, com o PSF é um bocadinho o que se passa com todos os partidos que são lançados na oposição, e isso tem sido comum em toda a Europa, que é realmente, e isso traduz também em Portugal, que é não saberem capazes de aproveitar verdadeiramente o que é que significa estar na oposição, e cada vez que são arredados do poder, isso provocar imediatamente um estilhaçamento, seja ele ideológico. Isso para mim é o maior problema, porque é um sintoma da própria democracia não estar saudavelmente. Parece que os partidos... Pensa bem. Parece que os partidos não encontram o seu papel. Parece que os partidos que estão habituados ao poder não conseguem encontrar um papel para eles próprios quando estão
enredados. Acho Isso que vamos faz alguma voltar a esse pressão. tema, não tarda nada. Ainda às voltas com a questão, com questões que têm a ver com a atualidade europeia, internacional. O Ricardo Araújo Pereira também quer ser esta semana Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois de ter sabido que Daniel Cohn-Bendit, o ícone do maio de 68, e agora deputado em Estrasburgo, não está muito satisfeito com Durão Barroso à frente da Comissão Europeia. Nós somos um governo tão pequenino e mesmo assim conseguimos escolher os mesmos ministérios. É incrível. Mas eu de facto queria esse porque é importante. Acho que ele quer censurar, quer apresentar uma moção de censura ao Durão Barroso. E o que eu queria era avisá-lo de que é de facto... Ao Durão Barroso? Sim. Avisar o Durão Barroso? Não, quero avisar o Cohn-Bendit. Exatamente. Quero avisá-lo de que é de facto muito tentador pôr o Durão Barroso na rua, mas normalmente a pessoa que vem substituir o Durão Barroso o custo é trágico. Realmente é atraente expulsá-lo, mas depois a consequência é trágica. Neste caso, a verdade é que não o expulsam porque não há ninguém. Aliás, é um caso insólito de sucesso por falta de alternativa. Justamente, insólito e quer dizer... Não, e acho que há mesmo um dever patriótico em mantê-lo lá, porque nós temos que pensar, imagina ele é corrido da Comissão Europeia, voltava para Portugal. Alguém imagina que seria o Durão Barroso neste momento em Portugal. Há alguma vantagem com o que se passa no PS, tínhamos mais ter um déjà vu. português à frente da Comissão Europeia? Alguém reparou em alguma? Para Portugal? Para Portugal. Reparou Do ponto de vista nos da- últimos 4 ou 5 anos? Do ponto de vista da política da União Europeia, não. É uma questão de visibilidade. Quer dizer... Pronto, estão entregues as pastas deste Governo Sombra, 2 Ministros dos Negócios Estrangeiros, um Ministro da Justiça. Daqui a pouco a frase que marcou a semana, com Manuela Ferreira Leite a falar de uma pausa de 6 meses na democracia. Antes ainda, os estados de espírito, com o Pedro Mexia muito atento ao que se passa no mundo, como se viu há pouco e se vai continuar a ver, mesmo quando em Portugal não tem falta de matéria. Da humanidade. Sente-se tranquilizado por notícias que vieram de Espanha esta semana. Houve 2 ótimas notícias de Espanha, enfim, uma melhor que a outra, começando pela mais importante, pela prisão de um dos líderes máximos da ETA. Felizmente, apesar de algumas cedências negociais, este governo do Zapatero não tem prosseguido, sobretudo em cooperação com a polícia francesa, o combate à ETA, e foi preso um dos dirigentes e um dos duros da ETA. Cherokee. E isto lembra aquela história do Al Capone preso por fuga aos impostos. Ele foi preso, quer dizer, não foi preso por isso, mas foi assim que ele foi apanhado, porque tinha falsificado uma matrícula que tinha 2 letras em vez de 3. E a polícia suspeitou daquilo. Portanto, foi a incompetência que o travou. Como é que eles... Foi incompetência. E, portanto, isso foi Falta de importante. alfabetização. Evidentemente que Etc. prende-se um, aparece outro, mas isso desmoraliza bastante. A segunda foi que, eu retomei esta porque tínhamos falado já nisto aqui, o juiz Garzón desistiu do processo que tinha iniciado contra os crimes cometidos em Espanha entre 36 e 51, porque, diz ele, descobriu que já toda a gente tinha morrido. As 45 Isso não é pessoas, razão. as 45 pessoas que ele acusava já tinham morrido. Um deles é o Franco. Eu acho que ele já tinha suspeitas de que o Franco já tinha morrido. E ele antecipou-se à decisão da Audiência Nacional, que ia decidir um recurso do Ministério Público, que evidentemente ia chumbar. E, portanto, esta ideia do Garzón a ir contra... no fundo, a transição pacífica de Espanha e remexer nos fantasmas do passado, felizmente foi derrotado. Eu, apesar de tudo, acho isto muito saudável, porque nós vivemos num país em que é muito difícil julgar pessoas vivas, e os espanhóis não só isso, mas conseguem até pessoas que já morreram, e portanto eu tinha algum apreço por essa iniciativa do Garzón. O Pedro Mexia tranquilizado. Portanto, o Ricardo Araújo Pereira agastado, e é a primeira vez que há agastamento a esta mesa, agastado com Manuel Alegre. Sim. Porquê, Ricardo? Porque Manuel Alegre tem um sentido de responsabilidade que me é quase acusatório para mim, no sentido em que eu sou um madraço. Eu acho que o facto de ele estar sempre a repetir que teve 1 milhão de votos nas presidenciais e tem um sentido cívico de responsabilidade perante essas pessoas é muito cansativo, até porque aquilo era uma eleição presidencial e mais nada. O general Soares Carneiro, em 1980, teve 2.300.000 votos. O que é que ele fez com isso, civicamente, do ponto de vista da responsabilidade
responsabilidade cívica. Foi para casa. Quer dizer que não ouviu, não gostou de ouvir a entrevista que o Manuel Alegre deu à TSF? Não, quer dizer, a entrevista é mais ou menos igual às outras. Foi à TSF, é brilhante. Foi, exatamente. Brilhante. Não, foi um bocadinho. A TSF e a ODR. Foi um bocadinho mais. Teve a novidade dele, pela primeira vez, ter admitido a fundação de um novo partido. Sim, mas... Nunca eu tinha dito. Dá uma trabalhada tão grande que não me parece que ele sim, sabe mas nunca eu ter tinha dito explicitamente, que eu saiba. Eu acho que vocês não estão a ver o lado positivo desta questão. É que até ele ter tido 1.130.000 votos, o Manuel Alegre estava sempre a dizer lembram-se do tempo em que eu fui preso pela PIDE. Portanto, e ele agora diz lembram-se do tempo em que eu tive 1.130.000 votos. E acho que há aí realmente um upgrade. O PS tem razões para se preocupar quando Alegre diz que dificilmente será candidato nas próximas eleições, nas listas. Sim, mas quer dizer, é aquela velha estratégia do agarrem-se no abate, não é? Que é, no fundo, uma estratégia antiga do Alegre. E ele raramente tirou, agora, pelos vistos, está a tirar, mas raramente na história tirou consequências desse seu lado indisciplinado. Conseguem perceber qual é o cálculo político do Manuel Alegre que está por trás destas declarações? A política é não ir para casa depois de ter 1 milhão de votos. Eu acho claramente não me parece nada. Eu gosto muito de ser a consciência moral da nação. Acho que é esse o seu novo papel. Revelou-se nisso desde sempre. E agora tenta exprimir esse seu papel até ao máximo. Eu acho que isso o anima a escrever livros de poesia. Está então debatido o agastamento de Ricardo Araújo Pereira. O João Miguel Tavares confessa-se comovido com aquilo que veio a público sobre os No Name Boys, alvo de uma investigação policial que descobriu que a claque do Benfica tem ligações ao tráfico de droga, por exemplo. Eu gostava de protestar contra a expressão a claque do Benfica. Bravo! Oficialmente não é claque. Não é. Não, claro que não. Eles usam mesmo aquelas instalações, mas aquelas instalações são para todos os sócios do Benfica. O facto de serem só aproveitadas por aquela claque. A claque que apoia o Benfica... Aquele agrupamento de jovens musculados. Esta semana se viu envolvida em notícias e em investigações policiais. Comoveu o João Miguel Tavares e já viu no que podem dar as ironias, João Miguel Tavares. Pronto, então mas eu insisto, venha a explicação. Eu insisto. Eu tenho uma Manuela Ferreira Leite dentro de mim. Eu disse que o contrário. É que os não boys traficavam, aparentemente, muita gente ali traficava tráfico de droga, mas a PSP, mesmo parece quando fez a acusação, traficava droga, mas para angariar fundos que lhe permitissem manter a atividade. É porque geralmente trafica-se droga para ganhar dinheiro, mas eles não, é que era para comprar bilhetes para o Benfica e para poderem viajar. É por benfiquismo, que é uma coisa bonita. E mesmo aquele armamento todo que foi apanhado com bestas e tudo isso, eu estou certo que é mesmo só para proteger a integridade física da Águia Vitória. Eu, aliás, não concebo que se trafique droga com outro fim, que não seja acompanhar o Benfica. E não sei se reparaste, mas vieram depois outras notícias que também alguns membros da classe do Sporting estariam envolvidos nisso. O que quer dizer que a cocaína, um dos seus efeitos secundários é o fair play, o amor. O que não é novidade para ninguém. O amor, e não sei se isso está devidamente estudado. Pois não, o consumo de cocaína aproxima claques adversárias. As claques são necessárias no futebol, Ricardo? Então não são. São muito necessárias. Sobretudo para fornecer, para estimular a economia da Colômbia. Aqui é aquela história da Ferreira Leite sobre isto, sim. Isto está bem. Apesar de tudo, eu acho que há uma diferença entre estas claques e outro tipo de claques, que são pessoas simplesmente que têm algum fanatismo natural, é verdade, mas que não são necessariamente. Agora, violência... fazer a defesa da claque? Não, espera. Tu gostas de agrupamento? Se a claque... Gostas de agrupamento de mais do que 5 pessoas a um jantar? Não que eu vá para lá. Não que eu vá para lá. Não vou pintar a cara e não sei o quê. Mas, de facto, eu acho que... É uma perspectiva. As claques organizadas dão alguma cor aos jogos de futebol. Desde que estejam... Normalmente é a cor vermelha do sangue que sai das pessoas em que eles... Não é verdade. Agora, é verdade que as claques são um tipo de agrupamentos suscetíveis de terem membros. Basta dizer que o Mário Machado fazia parte de uma claque. Justamente. Portanto, digamos que o recrutamento nas claques faz entre os setores mais dinâmicos da nossa sociedade. É isso. Eu tenho alguma dificuldade com estas claques, porque ou são claques como os No Name Boys e a Juveléu e por aí fora, que se dedicam claramente, e os Super Dragões, que se dedicam claramente à violência, ou são claques como a Torcida Verde, que são extremamente corretas e vencem até prémios porque apoiam simplesmente... E é patético, uma claque dessa... E há a perigosíssima Mancha Negra, que é a claque da Académica. Bom, ficou registada a comoção irónica
para que conste, do João Miguel Tavares, numa semana dominada por uma discussão em torno dessa figura de estilo, que é a ironia. Isto para um escritor, Pedro Mexia, imagino que será particularmente exaltante. Todo o país a discutir uma figura de estilo. Eu escrevi uma vez uma crónica chamada A Segunda Morte dessa de Queiroz, porque, e acho que todos nós que já escrevemos nos jornais e que escrevemos habitualmente temos essa experiência, a ironia é a figura mais perigosa de usar, porque é garantido que 9 décimos dos leitores não percebem. Basta dizer, por exemplo, que a Fernanda Câncio, cujas posições são bastante bem conhecidas em matéria de costumes, escreveu uma vez uma crónica fingindo-se uma anti-abortista de longa data, e as pessoas protestaram contra o texto dela aos magotes. Quer dizer, a Fernanda Câncio contra o aborto. Portanto, as pessoas realmente não percebem a ironia. Vamos então à frase de Manuela Ferreira Leite. Foi uma ironia ou uma gafe, João Miguel Tavares? As duas coisas. Eu acho que sim, foi simultâneo. Mas o meu problema disso é que, mesmo sendo ironia ou gafe, qual é o problema da Manuela Ferreira Leite? A família é só para procriar. Isso foi uma gafe. As grandes obras públicas causam desemprego, são bons para combater o desemprego, mas em Cabo Verde e na Ucrânia. Não era bem isso que eu queria dizer. Os jornalistas não devem selecionar. Não era bem isso que eu queria dizer. E agora os polícias estão transformados em palhaços. Não era bem isso que eu queria dizer. E agora, portanto, a última da democracia ser suspendida. Não era bem isso que eu queria dizer. Bem, então não sei, sei lá, vez o Marcos Guedes seja bom andar sempre ao lado da senhora, cada vez ela abre a boca e assim o Marcos o que a Manuela Ferreira queria exatamente dizer. Mas eu fiquei isto. Há necessidade de um hermeneuta. Eu fiquei a pensar depois disto, eu fiquei a pensar que os taxistas de Lisboa provavelmente são grandes ironistas, porque eles dizem muito isto, não é? O Salazar em cada esquina. Sim. E depois falta só dizer, estou a ser irónico. Nunca faz essa parte. Eu nunca percebi essa atenção. Faz-me lembrar numa esquina como aquelas senhoras que às vezes estão na esquina à noite, o Salazar com 5 ligas e umas meias. Eu gostava, se é para isso, eu até gostava. De facto, a Ferreira Leite parecia que era uma pessoa muito séria e tinha aquele ar todo muito férreo, e afinal não, é uma panga. É divertidíssima, está sempre a fazer piadolas. Atenção, eu queria dizer que eu, por princípio, eu não sei se foi uma ironia ou uma gafe, eu sou, por princípio, contra o uso de figuras de estilo no discurso político. Por princípio. Porque eu acho o discurso político... Incluindo a Sinédo. Sim, incluindo a Sinédo, com especial destaque para e para a própria metonímia. Atenção que há pouco, porque não é uma figura de estilo, mas sim um fenómeno de erosão das palavras. Mas isto é só uma nota de alguma erudição aqui. Eu sei que não vai ser o Pedro Mexia a fazê-lo, e por isso eu tenho que tomar as rédeas da erudição neste programa. Agora, sou contra porquê? Porque considero que o discurso político já resiste suficientemente à interpretação. Nós já temos dificuldade em saber o que é que eles estão a dizer quando eles estão a ser denotativos. Quanto mais se eles se dedicam a recursos estilísticos destes. Até porque isto abre uma porta perigosíssima que é essa que o João Miguel Tavares estava a dizer. Quer dizer, isto era uma ironia. Prometo criar 150 mil postos de trabalho. Era uma hipérbole. Qualquer coisa a partir de agora fica... Enfim, eu acho que, sobretudo, houve ali uma questão de contexto que devia ter sido ponderada, porque é óbvio que uma pessoa que na semana anterior disse que não pode ser a comunicação social selecionar o que transmite, não pode esperar que as pessoas admitam perfeitamente que é uma ironia quando diz que o melhor era... Eu estava à espera que na semana seguinte ela dissesse era giro fuzilarmos uma pessoa. Porque é, de facto, a tendência lógica neste tipo de declarações. O problema é que depois não há literacia suficiente na pátria para conseguir entender o discurso. A reação do PS com aquela declaração imediata e fulminante de Alberto Martins foi adequada às circunstâncias ou foi uma hipérbole? Eu acho que Alberto Martins é um deputado eleito em 1932. Toda aquela retórica de Alberto Martins é uma coisa insuportável. E achar realmente... Ele é Calixto Eloy Alberto Martins. Sério? Não. Não, é tentar levar aquilo de pelo... Sildes, Benefitos e Barbudas. Benefitos e Barbudas, exatamente. Levar aquilo... Estamos no registro camiliano, para que não haja aqui mal entendido. É para não dizerem que nós somos fúteis. Exatamente. Levar aquilo no sentido literal é um caminho demente para tentar responder àquilo, não é?
Mas Aliás, eu acho... Desculpa, João, eu acho que a reação do PS, aquele estardalhaço todo, esconde alguma desilusão. Eu acredito que a notícia, que a proposta de Manuel Ferreira Leite tenha sido das primeiras que entusiasmou verdadeiramente o PS. O próprio Sócrates deve ter dito: espera, ditadura, isto significa o Manuel Alegre 6 meses na Argélia. Capaz de ser giro. E, portanto, eu acho até que houve uma desilusão generalizada no povo português quando se percebeu que era ironia, porque já havia malta a afiar os lápis azuis e a marcar viagens para limpar o pó no Tarrafal. Sim, mas a mim o que faz a impressão é que as pessoas parece que não... Os tais políticos sérios e sisudos e não sei o quê, parece que não têm a noção da... Por exemplo, quando o Presidente da República falou no Dia da Raça, por exemplo, e depois ficam muito admirados com o estardalhaço que se faz à volta disso, como se na política as gafes e as frases que podem ou não revelar intenções ocultas, como se isso não fosse uma falha grave. Isto tem verdadeiro significado político? Não é só espuma da política, espuma dos dias? Tem um verdadeiro significado político em termos de uma terrível dificuldade em não produzir gafes e frases mal interpretadas. Não tem significado de que Manuel Ferreira Leite é contra a democracia. Isso parece-me absurdo. Mas que às vezes dava um jeitinho. Outra mulher na política sob forte contestação esta semana, continua a ser, nesta semana, nas semanas anteriores, continua a ser a ministra Maria de Lourdes Rodrigues. Houve mesmo uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros e houve mesmo, aparentemente, um recuo do Governo no que diz respeito às avaliações dos professores. Quem é que pega no assunto? A mim o que me espanta, e indo um bocadinho mais à big picture aqui no meio disto, me faz muita impressão que parece que este país não é capaz de produzir, juntar na mesma pessoa duas coisas. Uma é ter capacidade negocial e realmente ser capaz de fazer reformas e andar com as coisas para a frente, coisa que a Maria de Lourdes Rodrigues manifestamente tem desejo de fazer, e ao mesmo tempo não ter uma postura de um autoritarismo altamente irritante. E isso sempre foi assim, desde o Salazar. Será que é impossível encontrar nesta parte algum problema genético lusitano? Não. Algum problema genético lusitano que faça alguém que é: eu consigo conversar com as pessoas e ao mesmo tempo sou capaz de reformar. Porque ou temos um Guterres que conversa e não faz nada, ou parece que temos Ferreiras Leites e Cavacos e Maria de Lourdes Rodrigues que quer fazer e depois não conseguem conversar com as pessoas, não conseguem... Deixa-me só voltar atrás, ligando os dois temas, porque a parte mais problemática da frase da Manuela Ferreira Leite, para além da questão da gafe, foi dizer que a democracia não se pode fazer reformas. Eu acho que nessa parte ela estava a sério. E essa parte é muito preocupante. Mas se ela estava a sério nessa parte, então a segunda parte... Não, mas não é manifestamente falso. Quer dizer, se ela acredita, se ela estava a sério... Sim, mas os próprios governos de que ela foi ministra, o Cavaco fez reformas. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mexeu no sistema económico, privatizou, etc. Mas é que a postura da Lourdes Rodrigues, de facto, ela transpira arrogância até pelo penteado. Aquilo faz, de facto, confusão. E o que é certo é que eu ainda por cima tenho um problema que é: eu não gosto nunca, por princípio, de ver sindicatos contentes. Se os sindicatos estão contentes, eu estou descontente. Ver a felicidade estampada no rosto do Mário Nogueira é uma coisa que a mim me causa azia. Ainda há forma do Governo descalçar esta bota, Ricardo? Houve ali um momento em que eu temi qualquer coisa, porque no princípio da semana a Ministra cedeu a uma das reivindicações dos estudantes, mas não tinha cedido a nenhum dos pontos que são reivindicações dos professores. Eu temi que houvesse ali um padrão de o Governo ceder apenas aos grupos sociais que arremessam ovos. E isso poderia ser prejudicial para a democracia. Mas neste momento eu tenho alguma esperança, porque o Presidente da República já apelou à serenidade. E neste momento eu julgo que estão reunidas as condições. Já acrescentou uma coisa. Disse que tinha muita pena. Tinha pena que não tivesse sido atendido o seu apelo à serenidade. É incrível, porque desta vez o apelo à serenidade do Presidente da República não surtiu aquele efeito espantoso que costuma surtir, não é? Mas deixa-me só dizer mais uma coisa em relação aos sindicatos. Porque isto é importante. Primeiro porque os sindicatos estão mais uma vez a aparecer aqui como grandes vencedores e esquecem-se que eles tinham realmente chegado a acordo com o Ministério da Educação para a aprovação desta avaliação. Quer dizer, as pessoas já se esquecem disso, mas isso aconteceu. E, de facto, existe em Portugal uma tradição de que um sindicato, se tiver que escolher entre promover um competente ou proteger um incompetente, o sindicato prefere proteger o incompetente. E, portanto, estamos aí numa... Eu olho tanto para o lado do Ministério da Educação como para o lado dos sindicatos, acho que ninguém está a ganhar e isto tudo é realmente um bocadinho deprimente. Não, o que é curioso é que o Ministério insistiu que não havia alterações a fazer e
acolheu várias das sugestões que alguns partidos da oposição, enfim, que não o PST, infelizmente, propuseram. Por exemplo, o PP apresentou sete propostas de modelo alternativo, das quais 4 foram precisamente acolhidas quase ipsis verbis pela Ministra. Não fazer depender os resultados dos professores dos resultados dos alunos, a assistência à aula, a simplificação burocrática e o facto de um professor de outra área pedagógica avaliar um colega. E, portanto, mas ao mesmo tempo os sindicatos parecem estar claramente de má fé porque aparentemente não aceitam modelo nenhum. Por exemplo, um modelo alternativo a este e que não levantaria nenhum dos problemas que este levanta seria uma avaliação externa, feita por elementos externos. Mas aí então, se isso fosse feito, há Jesus a autonomia das escolas, não é? Portanto, talvez não dissessem a Jesus, é o facto. Mas é uma coisa, é muito problemático, é um beco sem saída, a não ser deixar tudo como está. Isto está para durar em termos políticos. Eu percebo a vossa ofensiva contra os sindicatos, mas os sindicatos desempenham um papel que é importante. E depois aqui, neste preciso, eu acho que isso que tu disseste sobre promover um incompetente ou proteger um competente é de facto... João Miguel Tavares. Sim, João Miguel Tavares, isso é verdade. Mas não é verdade só para os sindicatos. Nós todos temos um fraquinho por incompetentes. Agora, neste caso específico, para mim custa-me acreditar que o sindicato esteja a remar contra uma maré do bom senso quando eu não conheço nenhum professor competente ou incompetente que acho que o modelo de avaliação tem de facto... Porque é que os sindicatos tinham não aprovado. Vamos voltar a este tema, seguramente, também. É outro que não vai sair da agenda tão depressa. Está na altura de começar a preparar a ata desta reunião semanal do Governo Sombra. É, portanto, a altura dos decretos para a próxima semana. O João Miguel Tavares decreta que se ponham os olhos nos Estados Unidos. É verdade. Na política americana. Mas estás entusiasmado com aquilo lá? Eu estou entusiasmado com aquilo. Não, acima de tudo para... Está sobretudo cansado da política portuguesa, é isso? Não estou cansado com a política portuguesa, mas nós às vezes, mais uma vez, estamos numa época cheia de notícia, de trafolhice e tudo mais. E eu gostava só que pusessem olhos quando nós vemos a Hillary Clinton, no lugar dela para Secretária de Estado, estar sob discussão, tendo em conta aquilo que o marido dela, Bill Clinton, revela ou não das suas contas e da forma como os países estrangeiros financiam a sua fundação. Há uma equipa de advogados. E há uma equipa de advogados a rever as contas todas. Para ver se ela pode ser dizer, chefe de diplomacia. Quer dizer, é outro campeonato, era mesmo só valia a pena pôr olhar. Não é que eu ambicione aqui para Portugal, que isso é um bocadinho mais, mas pronto, tentar pelo menos contas nos offshores de Porto Rico. O decreto de Pedro Mexia esta semana também tem a ver com a política norte-americana? Tem a ver porque nós já falámos disso aqui, aliás, acho que na noite das eleições falámos disso, a questão dos humoristas, e eu li esta notícia curiosa sobre um festival de comédia em Nova Iorque, já depois da eleição do Obama, em que o público pediu piadas sobre o Obama e os humoristas mostraram-se muito reticentes e argumentaram que é difícil fazer piadas com o negro sem ser mal interpretado. E, portanto, eu acho eu acho que a questão da ironia vai ser também um teste muito interessante, sobretudo depois de termos tido grandes momentos. Podíamos deportar a Manuela Ferreira Leite para os Estados Unidos. É um problema fazer humor com um presidente como o Obama? Eu acho que é talvez, não por ele ser negro, mas por não ser tão dado a gafes, por exemplo, como o seu antecessor, pelo menos até agora. Há pessoas com quem é mais... Quer dizer, com quem é claramente mais fácil do que outras. Mas os humoristas são todos uma corja. Não percebi foi qual era o decreto. O decreto no meio disto tudo era... Não, o decreto é pôr os olhos nos humoristas... Não. O decreto é que... Isto há regras aqui a cumprir. Claro. O decreto é que os humoristas não se demitam do papel altamente benéfico que têm tido nos últimos 8 anos. Acho que todos nós temos visto com grande gosto o Daily Show e outros programas e espero que eles não pendurem Não pendurem as chuteiras. Coisa, não. Vamos passar ao futebol. O Ricardo Araújo Pereira tem um decreto específico esta transição. Tudo isto está preparado. O decreto Ricardo Araújo Pereira tem um decreto específico para o professor Carlos Queiroz. Justamente. Eu defendo que se aplique um modelo de avaliação de professores ainda mais intrincado e burocrático do que este, mas só para o professor Carlos Queiroz, para ver se ele tem menos tempo para treinar. Quanto menos tempo ele tiver para treinar... Atenção, é um resultado interessante. Estamos a falar dos 6-2 em Brasília.
Sim, naquele 6-2 é um resultado estádio interessante. Não Estava a ser acontecia, inaugurado. não acontecia há 50 anos? Sim, eu acho que sobretudo em termos de crise, porque há aquele dito que a meia dúzia é mais barato e por isso, em termos de crise, acho que levar 6 é mais apropriado. Eu queria dizer que é a minha tese de que não deve haver professores como treinadores se viu mais uma vez confirmado. Tu reforças sempre isso. Sempre esta sublinhas. tese. E o professor Carlos Queiroz utilizou na Flash Interview, peço desculpa, utilizou a palavra naif. E eu acho que um treinador de futebol não pode utilizar a palavra naif. Acho que ele, em próximas flash interviews, pode utilizar palavras como kitsch e zeitgeist. E eu acho que isso põe em causa... E afirmou que Portugal perdeu o sentido de responsabilidade coletiva. Está feito o balanço da semana. 2 a 8 dias, de novo aqui à mesma hora. Temos encontro marcado em mais uma reunião do Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.